things in the name of the Lord Jesus. Então, estamos de volta agora para o segundo tema de hoje. Temos muitos temas a abordar. Temos o tema dos mototaxistas, temos os temas do FMI, temos variadíssimos temas para abordar, mas hoje vamos abordar apenas um tema que estamos a receber muitos clamores. É por isso que pusemos na área das denúncias muitas mensagens, muitos e-mails em relação à questão da xenofobia que está a ocorrer mais uma vez na África do Sul. Mais uma vez. E nós vamos falar um pouco hoje, não só sobre o que está acontecendo na África do Sul, mas para percebermos as verdadeiras motivações. E as verdadeiras motivações vão ver que não tem exclusivamente a ver com a questão do emprego ou da concorrência para o emprego. É um problema, mas não é isso que leva àqueles atos bárbaros, sempre basicamente contra moçambicanos, contra zimbabueanos. Os outros apanham por tabela, como se diz, mas estes são os alvos principais, moçambicanos, zimbabueanos. Também os nigerianos, os da República Centro-Africana, alguns angolanos, mas basicamente contra os moçambicanos, contra os zimbabueanos. Portanto, pretos, negros, que tomaram a terra de volta na África do Sul para a sua autodeterminação, mas que hoje são os principais algozes, os principais carrascos de outros negros também. E aqui temos imagens do que está a acontecer na África do Sul, agressões, assassinatos, sequestros. Penso que em Durban foi a zona onde o rastro de destruição a lojas de estrangeiros, perseguição a estrangeiros, sobretudo os moçambicanos. Penso que as imagens foram muito mais elucidativas em Durban, não é? Dessas perseguições. Mas antes de eu falar exatamente do qual é a minha opinião sobre isto, eu tenho que fazer uma pequena abordagem. O que está a acontecer na África do Sul, o que está a acontecer na SADC? Vocês sabem, a África do Sul, basicamente, até 1994, vivia de um sistema de segregação racial, né? O famoso apartheid. Esse apartheid, conforme vocês podem ver a imagem, ele durou durante muito tempo e criou-se uma economia própria na África do Sul. A agricultura, que era uma das áreas mais destacadas durante o apartheid, em que nós tínhamos basicamente uma agricultura mecanizada. Essa agricultura mecanizada, vocês sabem que o que acontece? Ela, à medida que se vai modernizando, ela vai dispensando cada vez mais trabalhadores, vai usando cada vez menos trabalhadores, porque ela vai se tornando cada vez mais moderna. E também, em 1994, chegamos, digamos, ao primeiro governo negro na África do Sul. O primeiro presidente de raça negra chega ao poder na África do Sul em 1994, que é o Nelson Mandela. E Nelson Mandela, nessa altura, que se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, ele fez algumas coisas. Deixa-me só olhar para esta câmara para explicar. Algumas coisas que aconteceram na África do Sul. A Nelson Mandela ficou no poder de 1994 até 1999. Apenas um mandato. Não quis ser como alguns dirigentes modernos ou atuais que querem morrer na sua própria cadeira ou querem ser arrastados ou empurrados. Então, ele fez um mandato. Uma das coisas que Nelson Mandela fez na África do Sul foi a implementação daquilo que se chama de políticas macroeconômicas prudentes. Prudentes, isto é, ele soube respeitar uma visão econômica do país e políticas públicas que permitissem que a África do Sul permanecesse, digamos, uma sociedade, digamos, plural, mas com menos conflitos, e também mantivesse estável os grandes indicadores econômicos da África do Sul. É por isso que a inflação na África do Sul, durante o período de Nelson Mandela, estava controlada. Portanto, digamos assim, o nível geral de preços dos produtos básicos eram aceitáveis. O crescimento
digamos assim, do investimento direto estrangeiro na África do Sul cresceu muito com Nelson Mandela, porque a economia, digamos, da África do Sul ganhou uma credibilidade internacional, portanto, aumentou a confiança internacional da economia. E também Nelson Mandela fez uma coisa interessante que foi, digamos assim, a redução, digamos, do fosso entre os pobres e ricos, fazendo aquilo que era a expansão dos produtos e serviços, a expansão dos serviços básicos, serviços de saneamento, da habitação, o famoso projeto daqueles milhões de casas para os mais vulneráveis. Portanto, foi um período, digamos assim, de crescimento econômico assinalável. A economia crescia a cerca de 4% ao ano, 5% ao ano. Depois nós tivemos o período do Thabo Mbeki, que é mais ou menos nos anos 2000, depois de Nelson Mandela sair do poder, a 2000 até 2008, que a economia que continua a crescer com Thabo Mbeki cerca de 4 ou 5% ao ano. E foi com Thabo Mbeki onde se criou uma coisa nova, que é a tal expansão da classe média negra. Porque não havia classe média dos negros. Então Thabo Mbeki é que traz esta coisa da ideia da classe negra, da classe média negra. Depois de Thabo Mbeki afastar-se do poder, com toda a polêmica que aconteceu no ANC, entra Jacob Zuma. E aqui começa a verdadeira decadência da África do Sul, por volta do ano 2008 até 2018. Com Jacob Zuma, a economia sul-africana começa a decair. É verdade que calhou também com a crise econômica internacional, mas a economia começa a cair com Jacob Zuma. Dos cerca de 4 a 5% de crescimento ano que a economia via, a economia começa a crescer a 1%, a 2% ano. E às vezes, alguns anos, a cair abaixo de 1% de crescimento da economia. Portanto, começa a cair a economia. Começa a grande corrupção na África do Sul. Começa a grande corrupção na África do Sul. Começam a acontecer as chamadas crises. Aqui tem um mapa que mostra o crescimento sul-africano da economia, o decréscimo da economia, mas eu estava a dizer que começa a grande corrupção na África do Sul. Começa aquilo que vem a ser conhecido como the state capture. Isto é a captura do Estado. Portanto, os dirigentes do ANC, eles começam, digamos, a esfaquear o próprio tesouro público, a esfaquear o Estado em benefício próprio. Começam a aparecer grandes escândalos como dos Guptas, começa a ter crises profundas, digamos, no setor empresarial. A crise começa também, por exemplo, na companhia, uma das maiores companhias da África, que era a South Africa Airways, começa a ter problemas. Começamos a ter problemas das crises energéticas na África do Sul, né, com a empresa estatal, a Eskom, com esta captura do Estado. O Estado foi capturado. É verdade que depois, em 2018, até a atualidade, entra Cyril Ramaphosa, que ele procura recuperação econômica, mas a economia do país ainda está a cerca de 1% a 2% ao ano. Portanto, o desemprego é gritante na África do Sul por causa da má gestão feita pelo ANC. Hoje temos mais de 30% dos sul-africanos no desemprego. Nós temos hoje problemas estruturais muito grandes na África do Sul, na educação, na economia, no turismo, no saneamento. A corrupção continua a crescer. O próprio Cyril Ramaphosa, que vocês estão a ver aí na imagem, ele também tem grandes casos de corrupção. Acredito que depois dele sair no poder, ele vai ser julgado, ele vai ao banco dos réus, não tem como. E para mim vai ser talvez o primeiro presidente sul-africano a ser detido efetivamente, ele vai para a prisão. Portanto, começam as ineficiências institucionais pela má gestão. E a dependência é enorme desta economia que continua em relação ao chamado setor tradicional, que é o setor mineiro. Bom, caros amigos, estou a fazer esta introdução para mostrar o quê? Estou a fazer esta introdução para mostrar, primeiro, o grande problema que não está sendo referido é a má gestão da África do Sul, a partir do ANC, 32 anos de destruição do país, não de construção do país, que levou a esta decadência. Mesmo o setor tradicional da África do Sul, que é o setor mineiro, hoje está totalmente abandonado. Temos minas abandonadas na África do Sul. O setor mineiro caiu. Portanto, a decadência econômica extremamente grave da África do Sul
E também mais grave é que o problema não é só um problema sul-africano. Porque nós temos que ficar aqui atentos. Sempre que existem crises de xenofobia na África do Sul, rapidamente nós temos o impacto, o efeito dominó disto nos países vizinhos, sobretudo em Moçambique. Reparem muito bem, as grandes greves que nós tivemos em Moçambique foram antecedidas antes das crises ou dos escândalos de xenofobia na África do Sul. Portanto, diz-nos muito respeito ao que está acontecendo na África do Sul. Mas, primeiro ponto, má gestão que o ANC fez daquele país ao longo de 3 décadas. Que está levando o país à bancarrota, está levando aquele país ao precipício. Corrupção elevada, políticas públicas desastrosas, ineficiências institucionais. É exatamente isto que o ANC está a fazer com o país. É por isso que agora o ANC, nas próximas eleições, o ANC vai claramente para a oposição. Isso não restam dúvidas. Mas isto também não é um problema apenas da ANC. Isto é um problema do ANC na África do Sul, mas isto é um problema também do Zimbábue. É o mesmo cenário que está sendo mal gerido no Zimbábue. O mesmo problema também que nós temos em Angola. Então, estes países, eles formaram, ao nível da SADC, digamos, o chamado clube de amigos que se defendem. É por isso que quando nós temos crises nos países vizinhos, há crises eleitorais, fraudes eleitorais, são os primeiros a virem reconhecer mesmo eleições fraudulentas. Nós tivemos a SADC, foi o primeiro a reconhecer as eleições de Moçambique. O ANC foi um dos primeiros partidos a reconhecer as eleições fraudulentas de Moçambique. ZANU-PF reconheceu as eleições fraudulentas de Moçambique. A MPLA reconheceu as eleições fraudulentas de Moçambique. Portanto, significa que eles formaram um clube de autoproteção, autodefesa, para os interesses dos seus partidos e dos seus membros, digamos, em detrimento da defesa dos seus próprios países. Estes movimentos libertadores, que disseram que vinham libertar o homem e a terra, hoje viraram piores opressores do que aqueles que oprimiram os nossos países durante esses séculos todos. É por isso que hoje a economia está uma bancarrota na África do Sul, o crescimento está a menos de 1%, mais de 30% dos sul-africanos que estão na bancarrota. E veja só, eles neste momento estão praticamente calados. Não vemos nenhum posicionamento firme, nem da Angola do MPLA, não vemos do ZANU-PF no Zimbábue, muito menos da Frelimo em Moçambique. Moçambicanos estão a ser assassinados, angolanos estão sendo perseguidos, zimbabuianos estão a ser mortos, mas eles, em defesa do clube dos libertadores, que são os atuais opressores, estão a deixar a situação sul-africana arrastar-se. E na África do Sul há cumplicidade do próprio ANC, porque eles usam o problema dos imigrantes como, digamos, o refúgio para a sua ineficiência, para a sua corrupção, para a sua má gestão, para o desastre em que eles tornaram aquele país. E este é que é o problema. Portanto, não é um problema meramente sul-africano, este é um problema da região em que nós temos um problema que vai, por efeito dominê de contágio, pôr em perigo toda a região. Isso é um problema sério. É um problema sério. E se nós tivéssemos governos na região sérios, preocupados com a sua própria população, teriam apresentado moções de repúdio até o próprio governo sul-africano, que está impávido, está a assistir aquilo de forma impávida, está até a permitir a própria polícia estar de braços cruzados quando isto aqui acontece contra os moçambicanos. E o governo de Moçambique está aí, não diz absolutamente nada, não se manifesta, não diz absolutamente nada, porque não pode condenar ao seu camarada, não pode condenar a um elemento do seu clube dos opressores. Não pode condenar um elemento do clube dos novos colonos da África da SADC. Este é o problema grave que nós estamos a ter. Nós temos que, neste momento, como moçambicanos, também mostrar a nossa solidariedade aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na África do Sul. Nós temos, todos aqueles que tiverem autocarros, tiverem meios de transporte, devem ajudar os seus irmãos a voltar para a sua terra. É verdade que em Moçambique também não há nenhuma política, este é o grande problema.
Não há políticas nenhumas que ajudem que nós tenhamos uma população em Moçambique a desenvolver as suas atividades económicas, a desenvolver os seus negócios, a desenvolverem, digamos, a agricultura. Não temos nenhum investimento. O sustenta caiu, que o próprio governo da Frelimo se contradiz. O novo ministro diz que não reconhece o sustenta, que nunca ouviu falar. Então, não temos a base de trabalho da maior parte dos moçambicanos é a agricultura. O próprio governo moçambicano já abandonou a agricultura. Abandonou praticamente, digamos, toda a força de trabalho que esse país tem. É por isso que 90% da força de trabalho em Moçambique está no setor informal. Esta é que é a realidade. A mesma coisa acontece em Angola, acontece no Zimbábue. Portanto, este é um problema regional. Este é um problema de regimes que neste momento se tornaram regimes opressores, tornaram-se regimes ligados, digamos assim, a uma lógica de um colonialismo renovado que estão a criar essa situação aqui na região. Estes é que são os principais culpados. Então, esta é que é a grande questão que nós queremos partilhar. Temos que ser solidários com nossos irmãos, que nossos irmãos venham para Moçambique, pois nossos irmãos nós temos que acolhê-los, temos que ser solidários com eles, e este governo deve pronunciar-se sobre essa matéria o mais rápido possível. E deve abrir linhas de apoio aos moçambicanos que estão na África do Sul para serem acolhidos aqui. Deve haver oportunidades deles virem continuar a ter a possibilidade de desenvolver as suas atividades económicas em Moçambique. Isto tem que ser feito. Portanto, esse silêncio cúmplice significa que uma das razões da desgraça dos moçambicanos na África do Sul é exatamente também o próprio governo moçambicano, o regime que está a desgraçar e a desorientar e a desgovernar esse país por mais de 50 anos. É por isso mesmo que os moçambicanos, não havendo nenhuma alternativa, não havendo hipótese de ter uma vida digna, estão todos eles a correrem para a África do Sul apenas para ver se conseguem sustentar as suas famílias, e também na África do Sul estão sendo perseguidos. Portanto, estes clubes é que são culpados dessa situação. Esses clubes dos países ex-libertadores, os atuais opressores, os atuais colonos, é que estão a criar essa desestruturação totalmente que está a acontecer aqui. A mesma coisa estamos no Zimbábue. No Zimbábue, o ZANU-PF perdeu as eleições há muito tempo. A população está com o MDC no Zimbábue. Aí as chacinas estão acontecendo no Zimbábue. Agrediram a população, matam a população, os outros estão calados e reconhecem essas eleições. A mesma coisa acontece também na Tanzânia. Tanzânia também, o Partido Revolucionário perdeu as eleições, mas todos eles se uniram para defender aquilo. Mais de 3.000 pessoas assassinadas na Tanzânia, com valas comuns, mass graves, tanzanianos em mass graves, tratados como se fossem animais enterrados. E eles todos se defendem, eles todos se protegem. É por isso que há este silêncio cúmplice. É por isso que os sul-africanos devem tomar uma atitude séria nas próximas eleições. O ANC deve ir definitivamente para a oposição, para parar com essa desgovernação baseada em profunda corrupção e na destruição do seu próprio país. No Zimbábue, o ZANU tem que ir também para a oposição. Em Angola, o MPLA tem que ir para a oposição. Em Moçambique, a Frelimo já devia ter ido há muito tempo para a oposição. Estes é que são os principais culpados e autores da desgraça que está a acontecer na SADC. Portanto, caros amigos, vamos ser solidários. Temos feito muitas campanhas de ajuda durante as cheias. Temos que ser solidários para acolher os nossos irmãos que estão sendo assassinados, perseguidos na África do Sul. E o governo, temos que exigir a este governo que se pronuncie e que monte um plano de contingência para albergar, para acolher os irmãos que estão em fuga a partir da África do Sul. Portanto, caros amigos, estes eram os temas de hoje do VM7 Live, nesta edição, em que aproveitamos na primeira parte, convidar a todos vocês para contribuírem para o maior evento político que vai acontecer em Moçambique, na cidade de Nampula, que é a primeira Convenção Nacional do Partido Anamola, entre os dias 20, 21 e 22 de junho de 2026. Você deve participar. Tem aí as contas bancárias, a conta bancária do BIM, tem aí o código de serviço do M-Pesa, tem o código do comerciante do Imola, onde você
desde já, neste momento, vai enviando as suas contribuições. Envia 2, 3, 4, 5 vezes até onde tu puderes, porque a salvação deste país é urgente. Por isso que o lema que está aí é: o futuro começa agora. Se o futuro de Moçambique começa agora, começa contigo e começa comigo.